noite aos irmãos, a paz do Senhor, o pessoal que está começando a entrar, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nessa noite. E nós hoje faremos como fazemos há alguns dias. Nós vamos começar aqui, eu e a minha família louvando junto com os irmãos aí nas suas casas, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos ao Senhor, a nossa gratidão a Ele. E após esse período de louvor, o pastor José Carlos ele vai nos trazer uma palavra e assim nós seremos alimentados. Amém? Então quero nesse momento convidar os irmãos a fechar os seus olhos, a nos colocarmos na presença de Deus para orarmos, porque eu tenho certeza de que nós só temos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele ainda há de fazer, porque Deus ele é muito bom, né, irmãos? Então vamos orar. Deus amado, bendito, Deus soberano, louvado seja teu nome, Senhor, exaltado seja teu nome. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, Pai, de nos reunirmos com os nossos irmãos, ó Deus, mesmo que distantes, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome, Senhor. Que toda glória, que toda honra, que todo louvor e adoração sejam dadas a Ti, Pai. Que é o único, Senhor, que é digno e que merece, Senhor. Senhor, que nesse momento de louvor que teremos, abrindo, Senhor, o nosso culto, que o Senhor possa receber, Pai, diante do Teu altar, Senhor, a nossa adoração como aroma suave, Senhor. Assim eu oro, Deus, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos agora, aqueles que puderem, a se colocarem em pé, para que a gente possa se desligar das coisas que às vezes a gente distrai aqui na nossa casa, cada um na sua casa, e a gente possa louvar o Senhor. E esse primeiro louvor ele diz assim: como é grande o amor do Senhor, e nós não conseguimos nem dimensionar, né? Quando pensamos na parábola ali da ovelha perdida, quando Jesus conta, ele fala: qual homem que tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele não vai atrás dessa que está perdida, né? E nós sabemos que o bom pastor é Jesus. E Jesus, um dia, ele foi atrás de cada um de vocês, ele foi atrás da minha vida, e assim ele nos alcançou. E pela infinita misericórdia do Senhor, nós temos a esperança da glória, por esse amor tão grande que nos constrange, de um Deus que envia o próprio Filho Jesus à terra, Jesus que não tinha pecado e que não precisava passar por nada. Ele vem à terra e ele derrama o sangue dele na cruz para que nós fôssemos resgatados, para que cada um de nós fôssemos encontrados. E ele celebra e ele se alegra. E eu convido a vocês a louvarem ao Senhor em gratidão a esse amor, a esse cuidado do Senhor conosco. Amém, irmãos? Posso
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, adorado seja o teu nome nessa noite, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Como é bom saber que existe um Deus tão grande, soberano e que cuida de cada um de nós e que nos ama ousadamente, amém? E agora nós vamos louvar com alegria. Quem puder ir nas suas casas bater em palma, convidar as crianças para cantar, que nós vamos louvar um cântico que é muito antigo e que ele fala a respeito da volta de Jesus. E nós sabemos que quem já tem a sua salvação garantida em Cristo Jesus, nós podemos cantar com alegria, porque nós sabemos que o Rei está voltando, amém? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele veio me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando,
nesse momento nós encerramos esse momento de louvor, com alegria, certos de que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós e Ele é bom. E agora nós vamos receber uma palavra do Senhor com o pastor José Carlos. Então, assim que eu desligar a live, o pastor já entra, assim como nós fazemos todas as semanas. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar a cada um e os irmãos fiquem aí online que o pastor já entra, tá bom? Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, queridos. Aqui é assim, já termina de um lado e já começa do outro. Ok? Estamos aí. Boa noite a todos. Vamos continuar esse culto, né, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Né? Podemos declarar que o nosso Rei está voltando. E nós temos a plena convicção e a nossa fé nisso. Né? O Senhor Jesus está voltando. E Ele volta para nos buscar. Ele volta para buscar a sua igreja, que somos nós. Na verdade, nós estamos felizes por poder fazer parte dessa igreja, da igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Como é bom nós podermos louvar ao Senhor, como é bom nós podermos estarmos juntos, como igreja reunida, né? Tivemos nosso estudo agora às 18 horas e agora continuamos, né? Louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, vivo, poderoso, compartilhando a sua palavra, ouvindo a voz do Senhor mais uma vez aos nossos corações, né? Como é bom nós podermos ter esse momento em conjunto como igreja, irmãos. Isso é muito gostoso. Embora nós não possamos estar juntos, né, fisicamente, ainda não podemos, mas, né, nós estamos com os nossos corações conectados, né, estamos juntos, né, virtualmente, com essa igreja, e juntos podemos louvar, podemos cultuar, podemos adorar ao nosso Deus. Então eu quero convidar nós a orarmos nesse momento, já nos preparando para a palavra, para a ministração da palavra, aquilo que Deus trará ao nosso coração nessa noite, ok? Então vamos orar, aí você na sua casa e eu aqui, vamos orar juntos ao nosso Deus nesse momento. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por podermos te louvar, por podermos estar junto, ó Deus, como igreja e podermos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecer a Tua graça, de sermos alcançados pelo Teu grande amor e a Tua misericórdia. Obrigado a Deus, porque a nossa esperança é viva e nós aguardamos do céu o nosso Salvador. Aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos por isso, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que você esteja recebendo os nossos louvores, recebendo a gratidão que há no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa derramar continuamente as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, estar conosco todos os dias da nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece a nossa alma, o nosso coração, para permanecermos firmes no Senhor. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança, sabendo, ó Deus, que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Por isso, Senhor, nós te pedimos isso. Fica conosco e receba, Senhor, o nosso culto nessa noite. Também te pedimos, Pai de amor, pela Tua palavra que será ministrada, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito fale a cada coração, trazendo conforto, trazendo a Tua consolação, nos desafiando dia após dia, Deus, a vivermos uma vida de santidade, uma vida mais dedicada ao Senhor, ó Deus. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã, ó Deus, que está conosco, que nos ouve, que partilha conosco nesse culto, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um, ó Pai. Assim nós choramos, em o nome do Teu Filho Jesus, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor. Queridos, nós estaremos trazendo, ministrando a palavra do Senhor nesse momento, lá no Evangelho de Marcos, abra a sua Bíblia comigo,
capítulo 6. Então nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 6. E nós estaremos lendo a partir do versículo 30. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30 em diante. Do versículo 30 até o verso 44. É o texto que nós estaremos compartilhando nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram só no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, em grupos, sobre a relva. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Queridos, diante desse texto que nós lemos nessa noite, nós queremos trazer uma palavra ao nosso coração, né? O Espírito do Senhor traz uma palavra ao nosso coração. E a palavra que o Espírito Santo fala ao nosso coração nessa noite diz respeito àquilo que Cristo sabe do que você precisa. Preste atenção. Jesus sabe do que você precisa. A palavra de Deus vai dizer que antes que a gente abra os nossos lábios para pedir algo, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe qual é a nossa necessidade. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, diante desse texto, é que Jesus está interessado pela pessoa como um todo. O ser humano como um todo, como um ser integral. Não existe uma parcela apenas com a qual Cristo se preocupa. Ele não quer apenas uma parte religiosa. Ele não quer apenas a tua parte moral. Ou Jesus não está apenas interessado na sua alma. Não, Jesus pensa e vê você como um ser completo. Como um ser integral, que tem demandas, que tem necessidades físicas, emocionais, espirituais, que tem necessidades, e o Senhor conhece você. E Ele quer trabalhar na sua vida como um todo, querendo orientá-lo e estar presente ao seu lado, irmãos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Essa é a realidade. Ou seja, o nosso Deus, Ele quer andar conosco, e quando Deus anda conosco, é o Emmanuel, quando Deus anda conosco, Ele compartilha conosco das nossas necessidades. Por isso Ele sabe quais são as nossas necessidades, porque Ele está ao nosso lado.
Ele está em nossos corações. E Ele conhece as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas angústias. O Senhor conhece cada uma delas. Então, o nosso Senhor, Ele preocupa-se com cada uma dessas necessidades. Cada uma. E quando nós nos deparamos com esse texto, quando nós olhamos essa multiplicação de pães e de peixe, nós queremos ressaltar algumas coisas aqui nessa palavra. O que, por exemplo? Nós queremos ressaltar algumas necessidades. Necessidades pelas quais eu e você vivemos como seres humanos. Necessidades pelas quais nós temos como homens e mulheres. Crentes, mas somos homens e mulheres que têm necessidades. Então nós não podemos desprezar isso. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Então, quais são as necessidades que Cristo admite como imprescindíveis? Quais são essas necessidades? Quando nós lemos esse texto, o que nós podemos identificar nesse texto? Necessidades imprescindíveis que o Senhor conhece, que o Senhor sabe. Se você olhar comigo, lá no início do verso, quando nós lemos, a partir do versículo 30, nós vamos ver que no versículo 31, Jesus diz assim, eles não tinham tempo para repousar, eles estavam cansados. E aí vem uma necessidade, a primeira necessidade é a necessidade emocional. Você tem necessidades emocionais, eu tenho, e os discípulos de Jesus também tinham. Eles estavam cansados. E Jesus fala assim, olha, vamos então para um lugar deserto, vamos para descansar, porque vocês não têm nem tempo para comer, diz o texto. Vocês não têm tempo nem para comer. Então, olha, vamos descansar um pouco, vamos pegar o barco e vamos nos isolar um pouco, pensava ele. O ser humano precisa de descanso. Talvez você diga assim, pastor, mas esses dias todos, mais do que nós temos descansado, será que temos descansado? Embora estando em casa, às vezes não temos descansado. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho descansado. A minha demanda entre faculdade, entre as questões da igreja, entre as outras questões, são tremendas. O fato de estar em casa não diz que estamos descansados. E nós precisamos de descanso. O Senhor criou todas as coisas, diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis. E no 7º dia, descansou da sua obra. E o Senhor cria o sabá. O sabá é o tempo de descanso, é o dia do descanso. O Senhor cria esse momento, né? O sabá ele não é um dia, o sabá ele é um conceito de descansar. Diz a palavra, o Senhor descansou da sua obra e o santificou. O tempo de descanso é necessário nas nossas vidas e nós, irmãos, precisamos de descanso, de olhar um pouco para si mesmo, necessitando de alguém que se preocupe com o seu bem-estar. Eu acho muito legal esse texto porque Jesus identifica isso. Jesus olha essa necessidade na vida dos discípulos. E ele diz assim no versículo 31, olha, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Nós precisamos desse momento de refazer as nossas forças, de fortalecer o nosso ânimo, de recobrar energia para a obra e para o trabalho que estamos desenvolvendo. Eu e você precisamos descansar no Senhor. Se nós lembrarmos lá o Salmo 96, o Salmo 96 diz assim, vai comigo lá rapidinho, pega a sua Bíblia aí, está aberta, Salmo 96, desculpa, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. A palavra de Deus diz respeito a nós descansarmos à sombra do Onipotente, a descansarmos
nos pés do Senhor, nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio e o nosso baluarte. Então, quando nós entendemos essa necessidade humana, irmãos, que nós temos, é necessidade que ninguém é super. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ninguém é super-dona de casa, ou super-marido, ou super-crente. Não, todos nós temos necessidades. E essa necessidade do descanso é uma realidade. Embora você venha fazendo as mesmas coisas sempre, mas você precisa ter um tempo de descansar. Um tempo de se desligar de tudo, um tempo de meditar, um tempo de entregar a sua alma, um tempo de estar a sós. Você precisa desse momento do bem-estar na sua vida. Isso são necessidades emocionais que nós identificamos dentro do texto. A segunda necessidade é que nós vimos lá no versículo 34. É uma necessidade existencial. Porque o ser humano precisa de direção para a sua vida, precisando de alguém que possa dar sentido à sua existência. E lá no versículo 34, a palavra de Deus diz assim, olha, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão, e ele compadeceu-se delas. Por que Jesus se compadeceu daquela multidão? E diz o texto, porque eram como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão vazias, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão vazias, e aí nessa busca por Deus, nessa busca de algo que lhe preencha o coração, as pessoas estão buscando orientações e buscando Deus em tudo quanto é coisas que possam lhe oferecer. Paulo, lá em Atos, quando Paulo está em Atenas, depois que ele sai de Tessalônica, ele vai para Atenas, e quando Paulo está em Atenas, ele vê uma oportunidade da pregação do Evangelho, quando ele vê lá um altar ao Deus desconhecido. E Paulo começa a falar a respeito de Jesus Cristo, da ressurreição. E ele começa a pregar e as pessoas param para ouvi-lo. E Paulo vai dizendo, olha, vocês estão buscando a Deus como que tateando, como que buscando alguém que vocês ainda não conhecem. E a esse Deus, diz Paulo, é que eu estou aqui falando. É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que governa o cosmos, que governa o universo. É o Deus que cuida também, ao mesmo tempo que Ele cuida do universo, Ele também está atento à sua necessidade. Como isso é possível? Porque Ele é Deus onipotente. Ele é um Deus onipresente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a pura manifestação da graça e do amor. Então nós vamos entendendo que essas pessoas que estão vazias é uma necessidade existencial. Saber por que você está aqui, saber qual é a finalidade, qual é a sua existência, por que Deus criou você, porque Deus permitiu que você estivesse nesse mundo. E quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós temos um encontro com a sua palavra, nós vamos entender que todos nós, toda a humanidade foi criado para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para adorar aquele que vive pelos séculos eternos. Nós fomos criados, irmãos, para sermos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos uma razão de existência. Mas aquelas pessoas, diz o texto lá no versículo 34, estavam ansiosas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Sedentas de pessoas que lhe podiam orientar, dar direção às suas vidas. Nós temos necessidades existenciais. A terceira necessidade que nós identificamos dentro desse contexto é a necessidade de afirmação. E lá no versículo 34 nós vimos isso logo na primeira parte. Jesus olhou a multidão, não como um grupo, não como uma multidão, mas como pessoas com necessidades individuais. Jesus olhou a cada um e viu eles são ovelhas.
Eles são ovelhas, ovelhas buscando um pastor. Eles são pessoas que buscam orientação. Eles são vidas que estão sedentas por graça e amor. Eles são pessoas com necessidades individuais. Então, nessa necessidade de afirmação, é aquela necessidade que você entende que você é um escolhido de Deus. Quando Deus diz, olha, você é um escolhido, você é um salvo, um crente em Cristo Jesus, você é uma pessoa especial. E quando a palavra de Deus diz isso, meu irmão, não é para bajular você. A palavra diz isso porque Deus de fato está preocupado em você como pessoa individual. E afirmar o amor dele por você é algo presente e necessário nessa noite. Você é alguém muito especial para Deus. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Tanto o é que Deus te conhece pelo nome. Deus sabe onde você mora. Olha, eu fico maravilhado de ver o texto bíblico e de nos debruçarmos na palavra de Deus, que é algo maravilhoso. Quando nós vemos a respeito da conversão de Paulo, depois você pode ver lá em Atos, quando nós lemos a respeito da conversão de Paulo, quando Paulo cai ali daquele cavalo por causa da manifestação do Senhor, e Paulo pergunta, Senhor, quem és? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, então depois Paulo tem aquela conversa com Jesus e Jesus diz assim, olha, você vai entrar na cidade, vai na rua tal, na casa tal, e lá existe um homem, e você vai procurar. O nome dele é Ananias. Meu irmão, Deus conhece você pelo nome, Deus sabe onde você mora, qual é a esquina, qual é o número da sua casa. Você é alguém muito especial para Deus. Deus, Ele se relaciona contigo, Ele enxerga a você, não como um todo, mas Ele enxerga você como necessidade, com os seus anseios. Ele conhece a sua vida de dentro para fora. Isso é maravilhoso demais para nós. Nós compreendemos esse grande, grande amor de Deus para conosco. A quarta necessidade que nós identificamos nesse texto é a necessidade material, a necessidade física, que está do versículo 38, 35 até o verso 38. E a necessidade física material, é importante nós entendermos aqui que Jesus não negou a necessidade material. Por mais felizes que estivessem de estar ali, eles precisavam de comida para comer. Jesus fala assim, olha, eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou curando, mas eles precisam comer. Os discípulos vêm e dizem assim, Senhor, despede a multidão, porque é uma multidão para que eles vão aí pelas aldeias, pelos vilarejos e comprem comida para si. E aí Jesus vem e faz isso aos discípulos assim, olha, dai vocês mesmos de comer a eles. Alimenta esse povo. Ou seja, Jesus identifica essa necessidade material, eles precisam de comida. E aí, quando nós lemos lá a carta de Tiago, nós vamos nos deparar com isso. Quando a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, e o que Tiago está falando ali? Ele está falando, olha, não adianta eu saber da necessidade de alguém, seja um irmão meu, seja um vizinho, alguém que está ao meu alcance, e eu conheço a sua necessidade, e eu falo para ele, olha, eu vou orar por você, que Deus vai abençoar você, mas eu sou incapaz de abençoá-lo, de tirar, de repartir talvez o pouco que eu tenho e repartir com ele, eu sou incapaz de fazer isso. Tiago vai falar que isso é fé sem obras. E a fé sem obras, Tiago diz, é infrutífera, ou seja, não produz fruto nenhum. Então, se eu sei que aquela família tem necessidades, eu preciso abençoá-la. Eu sou instrumento de Deus para levar a bênção àquela casa, àquela família. Então, irmãos, quando nós entendemos as necessidades materiais, nós temos necessidades. Nós precisamos nos alimentar, todos nós nos alimentamos. Pela graça do Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem nos deixado faltar nada, louvado seja o Senhor por isso.
Mas existem outros tantos que não têm podido contar com isso. E é nosso papel como cristãos, como servos do Senhor, como discípulos de Deus, é nosso papel, irmãos, estarmos atentos a essas necessidades. Estarmos atentos a sermos bênção, mãos e a boca de Deus para abençoar essas pessoas. Existem necessidades materiais e nós, muitas vezes, podemos suprir essas necessidades. A quinta necessidade, dentro desse texto que nós identificamos, é uma necessidade de pertencimento. É uma necessidade social. Ou seja, o ser humano, ele não deve ser um ser solitário. Ele deve ser integrado socialmente. Ele deve fazer parte desse grupo. E ali Jesus separa eles em grupos de 100, grupos de 50, para ajudar na distribuição. Mas ao mesmo tempo que Jesus forma os grupos para ajudar na distribuição do pão, ali também um começa a conversar com o outro, um começa a ter, eu faço parte desse grupo. O relacionamento é muito importante. O sentido e a necessidade de pertencer a um grupo é muito importante. Por isso o Senhor nos deixou a igreja. A igreja nos traz esse sentimento de pertencer. Nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. E como igreja nós podemos compartilhar as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas vitórias, as nossas lutas, as nossas tribulações, o nosso choro e a nossa alegria. Então nós pertencemos ao corpo de Cristo, pertencemos a essa igreja. Então o pertencer, irmãos, faz parte da necessidade humana. O ser humano precisa pertencer, ele precisa se identificar com um grupo social. E a igreja é o melhor grupo social que esse ser humano pode se identificar, porque a igreja é a expressão viva do amor de Deus. Então, quando você faz parte do grupo chamado igreja, você faz parte do corpo chamado igreja, você pode participar ali da expressão vívida do amor de Deus para conosco. Então, é uma necessidade humana, a necessidade de pertencimento. A próxima necessidade é a necessidade de justiça social. E lá no versículo 41 nós vimos isso. É o repartir. O repartir é o ponto básico da multiplicação dos recursos e a estratégia social mais eficiente para alcançar a todos. Quando Jesus separa em grupos e ele então abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes. E o que ele faz? Ele reparte. O repartir. Eu poderia dizer, não, eu só tenho um pão e um peixinho, eu vou ficar para mim. Lá em Mateus nós vamos identificar que esses 5 pães e 2 peixes não eram dos discípulos, eram de um garotinho. E ele aceita repartir. Nós precisamos estar prontos a repartir com o outro. E Paulo diz isso nas suas cartas, repartir não apenas as coisas materiais, mas repartir dons, repartir a palavra de Deus, repartir ensinos bíblicos, repartir as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos essa necessidade de justiça social, nós vamos entender que tudo quanto o Senhor nos concede não é para nós mesmos, não é para satisfazer apenas as nossas necessidades, mas é para nós podermos compartilhar e dividir com os demais. Eu já dei esse exemplo aqui algum tempo atrás, algumas semanas atrás, mas quero repetir. É a expressão do vaso com água ou do copo com água. Se esse copo com água já estiver cheio, Deus não tem mais como abençoar, porque cheio ele está. Mas se nós esvaziarmos continuamente, ou seja, nós somos abençoados por Deus, e eu pego essa bênção e derramo e divido essa bênção com outras pessoas, o que vai acontecer com o meu copo? Ele vai estar sempre com necessidade. E o que Deus faz? Deus vem e me abençoa novamente. Então esse é o ato contínuo da bênção de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber de Deus. Você entendeu? Quanto mais eu dou, quanto mais Deus vai derramar bênção sobre a minha vida.
Então você quer um segredo para ser muito abençoado por Deus? Reparta, abençoe, divida o que você tem e você vai ver Deus multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Agora você quer ver o inverso? Se torne uma caixa d'água, se torne um lugar de reter a bênção. Deus para de mandar bênção para você. Porque você já está tão abençoado que você não precisa. E Deus diz, eu vou abençoar outro porque esse aí já tem muita bênção. Eu prefiro me esvaziar para ser continuamente abençoado pelo Deus vivo. A última necessidade que nós identificamos nesse texto é a necessidade de plenificação. E o que é isso? É de se sentir pleno. Lembra da plenitude? É esse sentimento de estar pleno, ou seja, Jesus está interessado na nossa total satisfação, no que se refere a uma vida abundante e plena e completa. A salvação que o Senhor traz a nós é uma salvação completa, plena, mas não apenas a salvação. Uma vida abundante no Senhor é uma vida onde nós gozamos das bênçãos que Ele tem reservado para nós já hoje, mas que vai se concretizar na eternidade. Nós vimos isso no domingo, vivendo sobre a perspectiva da promessa, mas a nossa vida abundante começa hoje, aqui e agora. E quando nós entendemos isso, que a nossa vida plena diante do Senhor, nós então podemos nos derramar diante do Senhor. Nós podemos entender que todas as coisas colaboram e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, queridos irmãos, diante disso, nós podemos aplicar as seguintes lições na nossa vida nessa noite. Diante desse texto, diante de identificarmos e sabermos que Cristo sabe do que você precisa. Nós precisamos cuidar de todas essas dimensões, essas necessidades na nossa vida. Necessidades emocionais, física, necessidades espirituais, necessidade de justiça social, de pertencimento, necessidade de ser pleno. Todas essas necessidades que nós elencamos aqui, nós precisamos aplicá-la em nossas vidas. Precisamos cuidar de cada uma dessas áreas na nossa vida. Cada uma delas. Nós também precisamos considerar todas essas dimensões na vida dos outros também. Ou seja, não é só a mim, mas é também no outro. O outro também precisa ter essas necessidades satisfeitas. Não é só você, mas o outro também precisa ter sentimento de pertencimento, de justiça social, de afirmação, de existencial. Todas essas necessidades que nós identificamos, nós precisamos. Nós precisamos também identificar na vida do outro. E por último, irmãos, nós precisamos saber que Cristo, o nosso Senhor, Ele está interessado em todas as dimensões da nossa vida. Em cada uma delas, o Senhor está interessado nas nossas vidas. Deus quer que você tenha as suas necessidades emocionais satisfeitas. Deus quer que você tenha as suas necessidades existencial, de afirmação, existência material, necessidade de pertencimento, de justiça social, de planificação. Deus quer que todas essas dimensões sejam satisfeitas. Para isso, Cristo se revelou e se manifestou a nós. Para isso, Cristo veio a cada um de nós e derramou as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Cristo sabe do que você precisa. Amém, queridos? Ele sabe do que você precisa. E se Ele sabe, Ele vem ao nosso encontro. Porque muitas vezes estamos como ovelhas sem pastor. E o Senhor, Ele é o nosso supremo pastor. É o pastor das nossas almas. E nós somos ovelhas do seu rebanho. Então nós nos colocamos diante dele. E como ovelhas, precisamos ser obedientes e caminharmos diante do Senhor. E em obediência, ao ouvirmos a sua voz,
sermos abençoados pela sua presença. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, que o Senhor esteja vindo ao seu encontro, meu querido, que nos ouve nessa noite. Que nessa noite nós possamos derramar o nosso coração diante do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer conhecidas diante do Senhor todas as nossas necessidades, todas elas. O Senhor, Ele nos abençoa. Então eu quero convidar você nesse momento a nós orarmos ao nosso Deus, colocarmos as nossas vidas diante do seu altar e pedirmos ao Senhor que cada uma dessas necessidades, o Senhor venha sobre nós, o Senhor venha nos abençoar e venha trazer então essa satisfação que só em Jesus nós podemos encontrar. Vamos orar nesse momento, vamos fazer essa oração final, concluindo o nosso culto nessa noite. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Deus de graça e eterna misericórdia, bendito seja o teu nome. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer por esse culto, por podermos te adorar, te louvar, elevarmos as nossas vozes a ti e termos a plena convicção e certeza que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor seja conosco, nos abençoando, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, a cada um que nos ouve, Senhor. Temos necessidades das mais distintas, conforme colocamos aqui. E, ó Deus, nós precisamos que o Senhor venha a nós, que o Senhor venha, Senhor, a nos acolher, a nos abraçar, mas ao mesmo tempo, Senhor, a suprir todas as nossas necessidades. Ó Deus, a tua palavra diz que tu és santo e verdadeiro, que o Senhor conhece cada um de nós. E, ó Deus, nós temos crido que tu és o Deus vivo, Deus, Filho de Deus, aquele que vinha ao mundo e que morreu por nós na cruz do Calvário. Senhor, eu te peço pela vida dos meus irmãos. Peço a Deus que a tua bênção seja sobre cada um. Que as suas necessidades, ó Deus, sejam supridas em ti. E se existe alguém, ó Deus, que existem outras necessidades que o Senhor, ó Deus, possa nos mostrar, para que como igreja, como homens e mulheres de Deus, possamos abençoar os nossos irmãos. Ó Deus, muito obrigado. Que a tua graça seja contínua sobre as nossas vidas. Continue, Senhor, a nos dar uma semana abençoada. Ó Deus, guarda os nossos dias, livra-nos do todo mal, livra-nos, ó Deus, das enfermidades que têm assolado a nossa nação. Livra-nos, Senhor, coloca as tuas mãos sobre nós. Pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos e por tantos que têm trabalhado na área da saúde e que precisam, ó Deus, da cobertura espiritual, do livramento do Senhor. Pedimos ao Pai por aqueles que têm lidado diretamente com essa enfermidade. Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão enfermos, só possa visitar cada leito, ó Pai, cada leito de UTI, ó Deus, só possa visitar e trazer vida, e ó Deus, e assim repreender todo o espírito de morte que tem estado sobre a nossa nação. Ó Deus, abençoa, Senhor, os nossos governantes, traga paz aos seus corações, e temos repreendido, ó Deus, todo espírito de confusão, todo espírito de rebelião, todo espírito, ó Deus, que não procede do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito, abençoa-nos como igreja do Senhor e guarda-nos na tua presença e fortalece a nossa caminhada e que nós possamos sempre, ó Deus, caminhar olhando para Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque temos as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Te louvamos por isso. Continue conosco, Senhor, nos abençoar em cada família, em cada lar. É a oração que nós fazemos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, nós queremos reforçar algumas coisas para concluirmos já o nosso culto. Ontem foi aniversário de casamento do Luiz Carlos e Carmelina, 31 anos, né, de matrimônio. Nós queremos parabenizar mais uma vez os nossos irmãos, que o Senhor esteja, né, abençoando as suas vidas, ok? Mais e mais. Né? No dia, naquele dia que deu problema, tivemos também o aniversário do Lucas, foi dia 28,
né? Foi aniversário do Lucas, 14 anos, né? E também rogamos ao Senhor que esteja abençoando a vida do Lucas, do adolescente Lucas, tá bom? E domingo agora, queridos, isso, é minha irmã também, a Carla, saiu, né, da internação, graças a Deus, está fazendo o tratamento em sua casa, já melhorando, se preparando para a cirurgia que vai ser necessária para retirar a vesícula, né, a pedra na vesícula, mas graças a Deus já ali sem aquele risco, sem com dores, né, já fazendo tratamento já no seu lar. E também, irmãos, queremos lembrar duas coisas. O nosso prefeito, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ele estendeu, né, o isolamento social, né, nós estamos visto aí, até o dia 22 de maio. E a avaliação é feita semanalmente, né? Claro que isso pode ser mudado, né? Mas semanalmente as coisas vão sendo atualizadas. Graças a Deus, em Niterói, né, com várias ações, o avanço dessa enfermidade tem sido bem menor. Eles têm conseguido reter, né, muita oração também. E então nós temos visto isso. Temos um baixíssimo número de baixas, né, vamos dizer assim, de mortos em Niterói, em face, né, das outras cidades, do Rio de Janeiro mesmo e do nosso país, mas temos essa previsão, até dia 22 de maio, continuar a estender esse isolamento social. Agora, domingo que vem é o primeiro domingo. Amanhã, próximo domingo agora. Amanhã é dia 1º, então sexta, sábado, domingo, dia 3. Domingo, dia 3. É o primeiro domingo de maio. E nós faremos novamente a nossa Santa Ceia. Tá certo, queridos? Então, já se prepara. Talvez nem todos os irmãos estavam preparados naquele dia que nós fizemos no mês passado, esse mês, mas já se prepara, compra lá, né, um copinho de suco de uva, né, um suquinho de uva, um pãozinho, para no momento da Santa Ceia você participar conosco. Se você já é batizado, se você é membro da nossa igreja ou de alguma igreja evangélica, né, está em comunhão com Deus e com a sua igreja, ok? Então você vai participar conosco da Santa Ceia, ok, irmãos? Então vai se preparando. Domingo à noite, 18 horas, nós teremos então esse momento da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Então já se prepare para isso, nós vamos colocar aí a chamada, amanhã faremos, no sábado, mas já se prepara para domingo, 18 horas, nós participarmos da Santa Ceia. É um momento de estarmos juntos, né, partilhando a ceia do Senhor Jesus Cristo, ok? Então Deus esteja abençoando a todos, né, uma ótima noite. Nossa irmã Nahara está lembrando aqui que o Ministério de Louvor tem um novo horário, sábado às 19h30. Ministério de Louvor não, Ministério Infantil. Isso, Ministério Infantil, né, na plataforma Zoom, tem funcionado lá para eles. Nossos adolescentes tiveram encontro ontem, né, tem sido muito bom também. Os nossos adolescentes lá com o Diácono Marco Aurélio, com o Douglas, né, tem participado, tem sido muito bom. E no domingo, às 18 horas, nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos, uma boa noite e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. É a nossa oração. Assim, nós nos despedimos, nós encerramos nesse momento o nosso culto ao nosso Deus. Deus abençoe a todos.